eu sou Sandro Cardoso, sou doutorando em artes visuais do programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha pesquisa, o meu trabalho a ser apresentado se chama Tantas Possibilidades, Processos Disruptivos como Estratégias de Montagem, e é parte da pesquisa que está sendo desenvolvida no âmbito da minha tese de doutorado em poéticas visuais. Pois trata-se de uma produção poética, autoral, que toma o quebra-cabeça enquanto matéria e metáfora. Nessa apresentação, vão ser realizadas algumas articulações dessa pesquisa com os conceitos de disrupção, jogo e imagem-montagem. As noções de disrupção são trabalhadas a partir de Lúcia Santaella, as noções de jogo a partir de Huizinga, e as noções de imagem e montagem são pensadas e propostas de forma articulada a partir de Dilberman e Eisenstein. Nesse trabalho, eu investigo uma série de obras desenvolvidas a partir de jogos de quebra-cabeça, né? E a partir da ressignificação justamente de ações implicadas no modo de jogar, nos modos de jogar o jogo de quebra-cabeça, o puzzle, como montar e desmontar, encaixar e desencaixar, adicionar e subtrair, que busco refletir acerca da produção de imagens significantes. A disrupção pode ser pensada como uma ruptura, uma quebra, uma descontinuidade, enfim, algo que modifica um traçado, um percurso já estabelecido. Configura-se como uma mudança de rota, um redirecionamento. Segundo Santaella, o elemento indisciplinado, ele pode ser percebido, o elemento disruptivo, ele pode ser entendido como algo indisciplinado, rebelde, agitado, perturbador, turbulento ou incontrolável. E essas poderiam ser pensadas como condições inerentes à própria arte, em suas possibilidades e aspectos de transformação e quebras de paradigma. Pois, segundo a pesquisadora, a arte sempre teve e terá algo de disruptivo, no sentido de rebeldia transformadora enquanto deslocamento do status quo. Entretanto, num jogo de quebra-cabeça, onde poderia haver a disrupção? Já que, como todo jogo, o quebra-cabeça também tem as suas lógicas internas. O quebra-cabeça é um jogo que traz como objetivo principal, como objetivo central, a descoberta, a revelação de uma imagem única. Podemos pensar em jogo, a partir das ideias de Huizinga, como algo que é elaborado e se desenvolve dentro de suas próprias limitações, dentro de seus próprios acordos, dentro de suas próprias regras. No jogo de quebra-cabeça, a regra posta é a construção ou a descoberta de uma imagem fim. Ou seja, o jogo só termina quando uma imagem se revela. A imagem no quebra-cabeça é um problema a ser solucionado. Entretanto, na minha proposta de pesquisa, eu busco criar armadilhas para olhar. Como que isso acontece? Por meio de reposicionamentos, descontinuidades, aberturas, fissuras e vazios, que subvertem os modos de jogar o jogo. Nesses trabalhos, o quebra-cabeça ele é proposto de um modo muito diferente do jogo habitual. Ou seja, ele é proposto por meio de processos disruptivos, onde monto suas peças na busca de outras possibilidades de representação, na busca de imagens diferentes daquelas habitualmente esperadas. As imagens que eu escolho, que eu tomo como ponto de partida para transformar em quebra-cabeça, são imagens como essa, como cenas de paisagem, né? Bastante comuns nos nossos lares, bastante comuns no nosso cotidiano. É um tipo de imagem, uma tipologia imagética que eu persigo há bastante tempo. Gosto de trabalhar e me interesso por trabalhar com elementos que fazem parte do nosso cotidiano. E no caso dos quebra-cabeças, as escolhas recorreram a partir dessas estampas, né? Dessas estampas que refletem um imaginário muito distante das nossas questões culturais, né? Paisagens que provavelmente vêm de uma tradição europeia, com seus aspectos, mas que nos trazem muitas narrativas, muitas possibilidades imaginativas.
Essas imagens, elas são muito parecidas, né? Analisando essas imagens, eu percebi que elas dispunham, que elas se colocavam, nos colocavam sempre elementos como espécies de códigos comuns. Elas sempre traziam elementos muito parecidos, né? No caso dessas 4 imagens que estão sendo mostradas, o chalé, o céu, as montanhas, o riacho, alguns personagens, sempre em situações bastante corriqueiras e muito semelhantes. De certa forma, quando eu encontro essas imagens, antes delas se converterem em quebra-cabeça, elas já se elaboravam uma forma de um quebra-cabeça para mim, pois elas se sobrepunham, né? Na verdade, eu não conhecia conhecia algumas delas, e entretanto, todas elas tinham uma familiaridade, um dado comum. E esse foi um mistério que eu busquei resolver a partir de uma investigação artística, de uma investigação poética. Então, nessa série que está sendo apresentada agora, nós veremos 6 obras que são desenvolvidas a partir de um quebra-cabeça, onde, a partir da seleção dessas imagens, eu confeccionei um quebra-cabeça que me desse uma possibilidade múltipla e infinita de composição. Então, todas as peças, elas se encaixam. Como o nosso tempo é curto, a gente vai passar rapidinho e eu vou passar por algumas ideias, né? Se a questão do jogo já está mais dado, né? Pois todo jogo tem um objetivo de uma representação, todo jogo, todo ato de jogar significa alguma coisa. No caso do quebra-cabeça, o objetivo do quebra-cabeça é a produção de uma imagem, ou seja, é uma imagem que se estabelece tanto em sua visualidade quanto em sua significação. Mas afinal, o que é imagem? E daí a gente recorre às ideias de Bergson, de Dilberman e Eisenstein para pensar um pouquinho sobre a imagem. Para Bergson, a imagem é aquilo que está dado, né? Algo entre a coisa e o que a coisa representa. Dilberman já nos coloca e enfatiza que as imagens elas não falam isoladamente. Então, os pensamentos desse autor elas estão articulados a partir das ideias de montagem, das imagens em relação, porque a partir da relação de imagens a gente começa a produzir novos sentidos. O autor ele perpassa obras como o Atlas Warburgiano, né, e analisa também os diários de trabalho do Brecht para elaborar suas questões acerca das noções de imagem e montagem. Para o autor, a montagem se refere a uma estratégia de criação por meio da produção de conflitos entre fragmentos justapostos. Então, a noção de imagem, para de Dilberman, ela é colocada como um elemento que se coloca a partir da reunião, da justaposição dessas imagens para a produção do novo. De certo modo, isso também aparece, essas ideias são debatidas por Eisenstein a partir da perspectiva do cinema, né? Além disso, além da proposição do que é intencionado artisticamente, a imagem ela está condicionada à bagagem do espectador. Então, tem um aspecto do artista que cria, que elabora, que desenvolve a imagem, né, que propõe, só que o entendimento, a produção de sentidos, ela se dá a partir do olhar de quem a vê. E esse é um dos nossos grandes temas, é um dos grandes temas desse projeto também. E a quem se destinam as imagens? Bom, as imagens elas dependem desses múltiplos olhares. As imagens, então, elas nunca vão ser estanques, elas vão sempre serem ressignificadas a partir das experiências do espectador. Com isso, eu busco, através desses quebra-cabeças, propiciar aberturas, campos maiores de leitura para imagens que subvertem aquelas expectativas de um quebra-cabeça com as suas partes e lugares pré-determinados. Por fim, eu apresento as referências dessa pesquisa e coloco o meu contato à disposição
para conversas futuras. Muito obrigado.